Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar grandemente neste dia mais uma vez. Meu nome é Ronaldo Lucchini e eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. Como já é de conhecimento de alguns, nós estamos incentivando a leitura bíblica na nossa igreja. Já lemos o livro de João, já lemos o livro de Provérbios e agora estamos lendo o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, que é o início de igreja, o início da igreja, para nós darmos um fundamento de como foram feitos os primeiros passos com relação à igreja. E aqui nós estamos hoje no dia 14, vamos ler o capítulo de número 14 do nosso livro de Atos. Eu sei que eu deixei de postar há alguns dias, mas eu vou colocar isso em dia em nome de Cristo Jesus, para que você coloque também a sua leitura em dia, biblicamente falando. Porque é necessário, irmãos, que você leia a palavra de Deus e você deixe uma constância da palavra de Deus na sua vida, amém? E aí você vai ver a sua vida mudar, não somente pelas palavras, mas também pelas atitudes. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 14, dando continuidade à primeira viagem missionária de Paulo. Paulo aqui começa a pregar e aí ele vê que os moradores estavam divididos, alguns apoiando os judeus e outros ouvindo a favor dos apóstolos. E aqui, do versículo 8, nós vemos que existia um aleijado na cidade de Derbe e Paulo olhou fitamente aos olhos dele, e no versículo 10 ele diz em voz alta: levante-se e fique em pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar e comemorar na sua própria língua. Paulo começou a pregar não somente aos ouvidos, mas também aos olhos daquele povo. Por quê? Porque, irmãos, o milagre, eles não são o evangelho, mas ele abre porta para a pregação do evangelho. Às vezes nós estamos indo na igreja precisando de um milagre, querendo que o milagre aconteça nas nossas vidas. O milagre que vai acontecer na sua vida é você herdar a vida eterna. Porque o milagre, ele não faz parte do evangelho. O milagre, ele pode se acontecer em alguns fatos e alguns passos da nossa vida em que nós estamos perdendo a credibilidade no evangelho e o milagre vem para fortalecer a nossa caminhada. Mas a verdadeira palavra de Deus é o evangelho dito da salvação na minha vida e na sua vida. O verdadeiro evangelho é aquele que prega o arrependimento das suas atitudes errôneas e o direcionamento seu para as atitudes boas com relação a Jesus Cristo. Então, os missionários aqui começam a pregar não somente com palavras, mas também com os olhos. E aqui, irmãos, nós vamos ver... glória a Deus, caiu, mas já coloquei de volta aqui. É que eu estou na mesa tomando café e caiu. Nós vamos ver aqui no versículo, aqui no capítulo 14, no versículo, depois que eles fizeram o milagre, com relação ao andar do paralítico, as coisas começam a tomar um outro rumo. Por quê? Porque eles começaram a idolatrar Paulo e Barnabé. Todos naquela cidade estavam idolatrando Paulo e Barnabé. E eles iam fazer até sacrifícios para Paulo e para Barnabé. Eles estavam chamando Paulo e Barnabé, como que era aqui? Mercúrio, Paulo, Júpiter, Barnabé, e a Mercúrio, Paulo, porque era Paulo que falava mais. Olha que coisa absurda. E eles iam oferecer sacrifícios de animais para Paulo e para Barnabé. Então Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e falaram: não, gente, olha, nós somos humanos e somos pessoas como vocês. Nós só estamos falando a respeito da nossa fé e da nossa crença em Jesus Cristo. E aí se começa o quê? Começa aqui, ó, como nós lemos, porque os judeus que estavam em Antioquia seguiram Paulo e Barnabé e começaram a falar contra aquilo que lhe estava sendo pregado. E aqui diz o quê? Olha que coisa impressionante, no versículo 19. Alguns judeus não tinham vindo de cidades da Antioquia, que tinham vindo da cidade de Antioquia e de Ícono, conseguiam o apoio da multidão e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade porque tinham pensado que ele tinha morrido. Paulo foi apedrejado, irmão, até desmaiar.
E aí, quando ele desmaiou, levaram ele para fora da cidade, largaram ele lá fora da cidade. E aí o versículo 20 diz: mas quando os cristãos se juntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Olha isso, eles... Será que você teria coragem de acontecer isso com você? Você for apedrejado na cidade, expulso da cidade, aí depois alguns que gostavam de você vão lá e cuidam de você, e quando você se recupera, o que você faz? Eu vou voltar para a cidade, porque aquela cidade está precisando da palavra de Deus. E Paulo voltou, se juntou a Barnabé, e somente depois, no dia seguinte, que eles foram embora. Olha isso, que coisa, que coragem e que zelo pela igreja, irmãos. Mas por que eles tinham todo esse zelo? Primeiro, eles precisavam fortalecer os discípulos, porque eles estavam pregando o evangelho naquela cidade. E se eles demonstrassem medo, se eles demonstrassem covardia, aquela igreja não ia ser formada ali. E aquela igreja teria que ser formada. Então eles precisavam fortalecer a alma. Depois eles queriam exortar os discípulos a permanecer na fé. Eles queriam também mostrar que a vida cristã não é uma colônia de férias. Isso serve para mim e para você. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã tem perseguições. A vida cristã tem falsos testemunhos contra nós. A vida cristã, ela nos permeia de tal maneira que nós começamos a questionar o que nós estamos fazendo. A vida cristã, ela, quando você está pregando a palavra e você é um pregador da palavra, normalmente vem um desânimo para você desanimar e para você desistir de tudo, porque não é um mar de rosas. Você está remando contra a maré. Eu não sei quantas vezes você já tentou remar contra a maré, mas é uma grande dificuldade. E em último lugar, eles tinham que voltar para fazer a eleição dos presbíteros nas igrejas. Porque Paulo era um homem muito perfeccionista, ele não gostava de deixar as coisas pela metade. Então ele formava a igreja e ele discipulava os líderes para a igreja, colocando presbíteros nas igrejas, colocando uma liderança na igreja para que aquela igreja não morresse. E para ele colocar uma liderança na igreja, ele tinha que estar muito convicto da pessoa que estava sendo colocada na frente do trabalho, para que o trabalho não viesse a desanimar e para que as pessoas não viessem a desanimar. Por isso, todo pastor e todo líder e todo diácono, ele precisa ser um animador, ele precisa ter um ânimo dobre, ele precisa estar juntinho do Espírito Santo de Deus, ele precisa ser um árduo leitor da palavra de Deus, e ele precisa andar em amor e perdão, sempre, sempre, irmão, sempre, sempre. E aí, a palavra de Deus diz no finalzinho, no capítulo 14, do versículo 21 até o versículo 28, que eles voltam da viagem missionária e eles começam a falar as bênçãos do Senhor, contar as bênçãos e contar quantas bênçãos elas são. Lembra aquele corinho? Quantas bênçãos, quantas são. Tem que ser assim, irmãos, porque nós fazemos o trabalho de Deus e nós temos que testemunhar para as pessoas, para fortalecer a fé das pessoas. Olha isso, testemunhe a palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque como que eles testemunharam aqui? No 14, 27, eles começaram a relatar as intervenções extraordinárias de Deus na vida deles. Mas como que eles falaram isso, pastor? Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus tinha feito no meio deles. E contaram como também ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. Olha aí, eles também falaram como Deus abriu a porta para os gentios e não somente para os judeus. Eles permaneceram muito tempo com os discípulos. No versículo de número 28 diz, ficaram ali muito tempo com os seguidores de Jesus. Por quê? Porque havia uma necessidade de fortalecer a igreja e fortalecer a fé dos apóstolos e dos discípulos que tinham ficado nesta viagem missionária. Eles tinham que acreditar que o Espírito Santo falou para eles e mandaram Paulo e Barnabé e João Marcos junto para essa viagem missionária. E essa viagem missionária tinha sido uma viagem maravilhosa. Então, creia que se Deus mandou você fazer alguma coisa, faça de todo o seu coração.
porque Deus está no meio deste propósito que Ele colocou você, porque aquele que tem um plano, aquele que começou a verdadeira obra na sua vida, Ele é fiel e justo para chegar até o fim. E quando chegar até o fim, comece a testemunhar e engrandecer o nome dEle para minha vida ser melhorada e para a sua vida ser melhorada também. E para engrandecer o nome dEle, porque toda a honra e toda a glória seja dada única e exclusivamente para o nosso Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Amanhã voltaremos com o capítulo de número 15. Fomos! Até amanhã!